Boa noite, psicóloga Claudete. Seja bem-vinda. Como que tá o som aí pra mim? Tá me ouvindo bem? Dá pra ouvir a música? Boa noite, Gláucia. Tudo bem aí? Tá frio ou tá calor aí? Tá frio, aqui também tá muito frio. Vou esperar mais um minutinho aí para mais algumas pessoas entrar, porque eu acabei entrando atrasada. Enquanto isso, eu vou pôr de novo a música. Boa noite, Fabrícia. Seja bem-vinda. Lex, tudo bem? Cláudia, seja bem-vinda. Vamos aproveitar que tem bastante mulheres aí e veja se vocês conseguem escutar essa música. E a gente vai conversar hoje sobre mulher, sobre o feminino, sobre essa força feminina. Sobre a doçura. Então vamos começar. Eu coloquei no... É até uma coisa interessante, que acho que é bem legal começar por isso. No story, eu coloquei uma pergunta. Né? Eu fiz uma pergunta que era... Alguém viu o stories? Quando eu perguntei o que é ser mulher para você? E aí, eu perguntei isso de manhã, e aí passou o dia inteiro, e aí não teve nenhuma resposta. E aí eu fui lá e brinquei, né? Eu falei assim, nossa, se não tem nenhuma resposta, já é uma resposta. Porque talvez é uma pergunta bem profunda, uma pergunta subjetiva. Boa noite, Kelly! Muito legal que você vai participar aqui com a gente do nosso bate-papo. Então, eu quero começar por essa reflexão, né? O que é ser mulher para vocês, né? O que cada uma aí de vocês, o que vocês entendem por ser mulher? Como que é a relação do feminino, né? Como que é a sua relação com o seu feminino? Quem quer participar aí? Quem já participa nas minhas lives sabe que esse nosso bate-papo é um bate-papo bem interativo, onde eu gosto que vocês vão participando aqui comigo, que isso vai me ajudando a desenvolver o assunto com vocês. Então, enquanto a gente vai aguardando alguém aí se prontificar a responder o que é ser mulher para vocês, a minha proposta hoje aqui é que a gente possa falar quais que são os estímulos, né? O que contribuiu ao longo da história para que a gente hoje, de alguma forma, fizesse essa conexão com essa dificuldade de falar
né? O que é ser mulher, essa dificuldade dessa relação com o feminino. Por exemplo, eu fiz essa pergunta fazendo realmente uma provocação, porque bom, deixa eu me apresentar, porque eu não sei se tem pessoas novas, né? Meu nome é Eliane Santos Rosa, eu sou psicóloga e sou terapeuta sexual. E eu desenvolvo um trabalho com um grupo de mulheres através de workshop, onde a gente fala sobre sexualidade feminina. Então, por isso que eu fiz um ciclo de 4 lives e hoje é essa última live, que é a 4ª live. E por isso que eu escolhi esse tema provocativo, porque toda vez que eu faço essa pergunta aqui no consultório, né? Inclusive hoje algumas clientes vieram e falaram: ai, Eli, que pergunta é essa? Eu fiquei pensando, né? É muito profundo isso. Então, por isso que eu tô perguntando, você que tá aí comigo, né? O que é ser mulher para você? Porque a resposta que você for dar é aonde eu vou estar embasando o conteúdo de hoje. Tá todo mundo tímido? Psicóloga Claudete? E aí, quem vai? Fabrícia? Gláucia? Quem quer participar aí trazendo a opinião? O que é ser mulher para você? Kelly? E quando eu escolho esse tema justamente porque eu vou percebendo, né, nos atendimentos principalmente, uma desconexão, né? Então, a gente tem um acúmulo de funções, um acúmulo de papéis, mas quando a gente para falar da essência feminina, meio que buga, né? As pessoas ficam bloqueadas, ficam travadas para falar disso. E o que eu percebo também? As mulheres, elas estão num momento onde elas acabam se sentindo desconectadas dos seus sonhos, do seu sentido de vida, né? São mulheres que de alguma forma ficam buscando constantemente uma validação. Eu percebo muito nas mulheres um subjugamento das emoções. Então tem aqui, boa noite, Sandra, seja bem-vinda à minha live de hoje. Então, quando eu pergunto o que é ser mulher, a Gláucia vai trazer aqui: ser mulher é ser sensível e casca grossa ao mesmo tempo. Gostei desse conceito. Ir do riso ao choro em questão de segundos. Então, para Gláucia, isso é ser mulher. Legal, Gláucia, obrigado pela sua contribuição. Então, né, esse tema, essa coisa como eu chamei o título, a perda do feminino, eu dei esse título porque esse foi um título que foi o tema da minha primeira especialização. Quando eu fiz psicologia analítica junguiana, eu passava por um processo de análise. E em um determinado momento, o meu analista me fez essa provocação, né? Ele falou para mim, na verdade ele fez uma afirmação, ele falou assim, uma afirmação e uma pergunta ao mesmo tempo. Aí ele perguntou para mim assim: aonde você se perdeu do seu feminino? Aí eu falei: oi? Como assim? Né? Como assim? Detalhe, no final da sessão, para variar. E aí eu fui embora com aquilo. Então, de certa forma, boa noite, Nanã e Rosa, seja bem-vinda. Hoje estamos falando dessa questão do que é ser mulher, da perda do feminino. Então, a Sandra que entrou agora e a Nanã, se quiserem trazer aqui o que vocês pensam, né? Na opinião de vocês, o que é ser mulher? Porque essas respostas são importantes para que a gente vá interagindo aqui nessa live. Então, quando esse meu analista fala para mim, aonde você se perdeu do feminino, embora talvez ali demorou muitas sessões para eu encontrar essa resposta, mas foi bom porque isso gerou o tema do meu TCC, onde eu desenvolvi, e algumas coisinhas eu vou dividir aqui com vocês hoje.
E hoje de manhã eu fiquei pensando, né, como que eu vou levar de conteúdo, o que a gente vai conversar. E eu acho bem bacana trazer esse gancho dessa pergunta do meu analista, da onde eu me perdi do feminino. E aí, para mim, hoje, se ele fizesse essa pergunta, eu saberia dizer para ele, né, o ponto dessa perda, né, o ponto dessa desconexão. E quando o momento que ele fala essa pergunta para mim, é um momento da minha vida aonde eu não lembro se eu já estava com filhos, né, ou se era entre um nascimento de um filho e outro. Mas era um momento onde eu estava muito pilhada, trabalhando muito. Todas as mulheres que estão aqui sabem que hoje a gente tem uma dupla jornada. Então a mulher, ela trabalha fora e ela também trabalha, mesmo que ela de repente não é uma mulher que fique fazendo as tarefas do lar, mas ela gerencia, né? Se você tem uma secretária, se você tem alguém que te ajuda, você também gerencia essa organização da família, essa organização dos filhos. Então, eu tava num momento, acho que de muita angústia e uma pessoa tava muito dura, muito... isso mesmo, né? Essa coisa tava muito... eu não quero falar os termos que eu vou falar daqui a pouco, né? Mas eu tava assim, muito pilhada e desconectada da alma. Então, como eu falei, se hoje ele fizesse essa pergunta para mim, eu colocaria que eu acho que o momento da desconexão, ela começa lá na infância. E aí eu quero trazer aqui para vocês, então, como eu falei, um conceito, né? Jung, ele vai falar o seguinte: oi, Aline, seja bem-vinda. Jung, quando ele estuda a estrutura da psique, né, o psiquismo do ser humano, ele fala que existe duas partes, que é uma estrutura que ele vai chamar de ânima, que é essa estrutura feminina, e o contraponto seria o ânimos, que são partes dessa masculinidade que permanece nesse psiquismo da mulher, e parte do feminino, que é a ânima, que permanece nesse psiquismo do masculino. Então, quando eu tô falando isso para vocês, que essa minha desconexão eu vejo que começou na infância, porque o que acontece? Como é que isso se forma, né? Então, a primeira relação que uma criança tem é com os pais. E essa ânima, então quer dizer, essa parte feminina que faz um contraponto e que se mantém no psiquismo do homem, que é denominado como ânima, ele vai sendo composto para esse menino através da relação que ele tem com a mãe. Então, esse feminino da mãe vai criando formatos e conteúdos onde ele vai introjetando essa figura de mulher dentro dele. E agora a menina. Então, quando a menina está nessa relação com o pai, essas partes da estrutura do masculino, ela vai introjetando isso dentro dela, né? Através dessa relação com o masculino. E aí é que ele chama de ânimos. Então, nós temos dentro de nós, mulheres, essa parte, esse modelo que o Jung chama de ânimos, essa força, né, da masculinidade dentro de nós. E essas relações, né, elas também vão se desenvolver e vão ser muito importantes na hora da formação dos pares, na hora que a gente vai fazer, quando a gente vai ficar apaixonado, quando a gente vai se relacionar enquanto casais. E aí, quando eu falei, né, para vocês, então eu fui lá explicar esse conceito para explicar essa questão da minha perca, que na minha opinião, quando eu me desconecto desse meu feminino. Então, o que acontece? A minha infância, né, foi uma infância onde eu vi na relação do meu pai e da minha mãe, embora minha mãe sempre foi uma mulher muito feminina, né, uma mulher na minha infância que tinha traços de delicadeza, era uma pessoa carinhosa, né, embora uma pessoa muito rígida e firme. Mas o que acontecia na relação deles?
foi uma relação que existia agressão física. Então, meu pai era uma pessoa muito possessivo e ciumento. Então, eu, enquanto menina, olha lembra que eu falei? O modelo de feminino, de masculino, que eu vou olhando nessa relação com meu pai e vou introjetando. Então, eu, como muitas outras crianças, né, olhando aquilo na infância, isso foi adentrando até a fase da adolescência, eu olhava para essa minha mãe, né, como uma figura de uma mulher submissa, né, uma figura de uma mulher que sofria agressão. Então, essa mulher sofria agressão através de quem? De um homem. Então, ali, enquanto criança, eu lembro que... e assim, né, essa questão de hoje, né, quando eu vejo muitas pessoas que me conhecem falam assim, mas você é uma pessoa muito segura de si, você é uma mulher empoderada, você tem uma autoestima. Só que tudo isso foi um processo, né? Isso nem sempre foi assim. Então, boa noite, Andréia. Seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Estamos falando dessa relação da mulher com o seu feminino. Então, eu também, voltando na minha história, eu vou vendo essas agressões físicas, eu vou vendo que esse masculino, ele tem um poder em cima dessa mulher, né? Esse masculino, esse homem, ele é um homem que ele usa da força, da agressividade contra esse feminino, que não consegue reagir. Então, eu também fui uma criança que eu era muito tímida, ainda sou tímida, né? Eu fui uma criança que sofreu bullying. Então, esses cabelinhos bonitinhos aqui agora, que eu gosto bastante enroladinho, né? Isso é moda agora, né? Mas na minha infância, isso era um problema, né? Isso não ficava solto, isso não tinha modelagem. No máximo que tinha era um cremezinho chamado Iamasterol. Olha eu entregando a minha idade. Então, eu era uma pessoa muito magra, mas muito magra. Eu tinha vergonha, né? Porque eu tenho, né, uma testa, né, grande, eu tenho um olho grande. Essa questão de hoje, até estar aqui falando com vocês com esse batom forte, isso é uma coisa conquistado a longo prazo. Então, porque lembra que eu falei da minha mãe? A minha mãe era uma pessoa que era muito vaidosa, né? E nessas brigas por ciúmes, o meu pai acabava brigando por conta das roupas que ela usava. Ele sentia ciúmes porque a minha mãe era uma mulher que tinha um corpão, violão, chamava muita atenção. E tudo isso era motivo para as brigas. Então, o que eu fui entendendo? Roupas que chamam muita atenção dá problema. Ao longo da minha adolescência, até quando eu saí e entrei na faculdade, era um momento que eu não queria namorar. Porque o que acontece? Com esse modelo de pai, qual foi o tipo de namorado? Vamos ver se vocês estão espertas na minha aula de hoje. Pergunta. Com essa história de vida, lembra que eu expliquei? Então, o ânimos é essa força do masculino de que a mulher introjeta, ela coloca para dentro de si esse modelo do qual ela se relacionou com o pai. Então, quem aqui quer dar uma opinião ou dizer quais eram os tipos de namorados que eu mais atraía para mim? Vamos lá, Claudete, Aline, Gláucia, Andréia. A Nanã Rosa não vale, hein, responder. O que vocês acham? Quais eram os tipos de namorado que eu mais me relacionava? Aê!
Aline, muito bem. Os mais parecidos com o meu pai, exato. Então, eu tive muitos namorados que eram muito ciumentos, né? E só que lembra quando eu tô falando, tô falando tudo isso para explicar a questão de aonde que, quando o meu analista pergunta para mim, aonde você se perdeu do seu feminino, aonde eu me desconectei. E aí eu trago essa história da minha infância para dizer que, no meu entendimento, e isso, ó, gente, põe aí muito mais de 5, 7 anos de terapia, viu? As minhas clientes que estão aqui, ó, isso foi muito processo de terapia. Eu percebi que, né, ali na minha adolescência, eu coloquei para mim, eu fiz uma promessa para mim, que eu jamais iria permitir que um homem mandasse em mim, né? Porque eu jamais ia me sujeitar ao que minha mãe se sujeitava. E aí é onde tá a grande questão, aí é o X, né? Aí é onde a gente se desconecta. Porque quando eu falo, nenhum homem vai mandar em mim, então, e eu tinha esses namorados ciumentos, quando eu chego na fase de entrar na faculdade, eu vou querer namorar? Lógico que não, né? Eu queria mais conhecer um monte de pessoas, eu queria, não queria um homem que fosse mandar na minha roupa, que fosse mandar se eu coloco cor de esmalte. Então, um homem que fosse mandar em mim, eu não queria. E aí é engraçado porque, assim, na faculdade foi onde eu conheci o meu marido. E eu não queria namorar com meu marido, só que o meu marido é o oposto do meu pai. E aí olha como que é a sabotagem, porque aquele par, ele ia, não batia com o meu pai. Então é como se eu não quisesse. E aí a gente ficou aí 3 meses pra eu aceitar namorar com ele. Então, quando você... o que você faz? Para você se defender, você acaba atacando, né? É um mecanismo óbvio. Então, a melhor forma de se defender é atacar. Então, nessa relação com o meu pai, o que eu faço? Eu entendo que ser mulher, e aí essa é uma grande coisa que eu vejo também nos femininos, é onde a mulher ela se desconecta dessa alma, dessa essência. E hoje nós estamos vivendo numa atualidade onde o que rege é o racional, é o mental. Só que esse mental, né, ele faz com que ele desconecta o pensar e o sentir. Então, toda vez que eu fico totalmente presa a essa racionalidade, eu tô desconectada desse sentir. Então, eu não consigo ativar o meu sentir, ativar o meu imaginar, o meu intuir, né, a minha emoção. Então, como eu falei, com esse modelo de masculino que eu tive, eu fui aquela mulher que atacava, que era agressiva. Eu até separei aqui, ó, para vocês algumas características de quando nós, mulheres, estamos, então, de alguma forma possuída, porque Jung, ele vai falando isso, né? Você fica possuída pela essa força do ânimos. E aí, quando eu estou possuída, eu estou totalmente desconectada da minha essência feminina. Então, olha, eu separei aqui para trazer para vocês. Quando a mulher está sob essa influência dessa força arquetípica do masculino, é uma mulher que... porque o ânimos, ele é responsável também, além desse par que eu vou idealizar, da onde eu vou projetar o meu afeto, ele é responsável pela opinião, né? Quando a mulher forma uma opinião, ela tá usando esse lado da masculinidade. Quando essa mulher, é uma mulher que ela é muito julgadora, né? Quando ela fica muito presa na generalização, quando ela tem afirmações muito críticas, pensamentos autônomos, quando esses pensamentos são pensamentos críticos e obstinados, né? O ânimos, ele exerce uma força destruidora.
né? É como se fosse uma força do mal que vai totalmente te destruindo. Então, uma coisa que eu percebo também nas mulheres atualmente, além dessa questão dessa dupla jornada, são mulheres que falam que se sentem muito esgotadas, muito cansadas. Então, o que acontece? Porque assim, olha o quanto, né, de energia que você tem que mobilizar para manter essa estrutura. Né? Olha o quanto de energia que eu tenho que ficar policiando para eu julgar, para eu descobrir o que é certo, o que é errado, para eu ficar o quê? Porque eu não posso entrar em contato com o meu sentir. E aí, pegando o meu caso de vida como modelo, o que acontece? Com o modelo de mãe que eu tive, então, por exemplo, eu era sempre uma criança que chorava demais, né? Eu era muito emotiva. E isso era também um motivo de crítica. Ah, porque você só sabe ficar chorando, você não sabe falar. Quando eu começava a falar, eu começava a chorar, começava a gaguejar. Para vocês terem uma ideia, nos meus primeiros anos de atendimento, quando eu ia atender homens, né, porque eu tenho bastante experiência com crianças, porque eu comecei com crianças. Então, quando vinha aqueles homens, né, aqueles pais, e aí vinha quais tipos de pais aqui para mim no consultório? Aqueles pais bravos, né, aquela figura de homem que manda. Então, e aí eu ficava com dor de estômago, eu ficava com dor de barriga. Quando eu ia falar com os pais, eu tremia, né? Então, por quê? Porque é toda aquela relação que eu tinha com essa figura masculina. Então, quando essa mulher, ela fica, como diz Jung, possuída por esse ânimo, por essa estrutura, por essa energia do masculino, ela vai se desconectando. Né? Então, essa é o nosso desafio. Tem algumas colegas aqui de profissão, né, psicólogas, terapeutas. Então, eu entendo que essa, de alguma forma, é um nosso desafio de levar para essa mulher, de levar para esse feminino, que tudo isso são construções de papéis. Né? Então nós viemos de um século onde essa repressão do feminino, lembra que eu falei, né, Descartes ele fala, né, ele traz uma frase que é assim, penso, logo existo. E aí, ó, de novo, fica tudo aqui. Então a mulher, quando ela vai falar da emoção, quando ela vai falar dos sentimentos, ela não consegue dar nomes. Né? Hoje as mulheres, uma outra coisa legal que eu separei aqui, que é assim, parece que existe uma guerra, né, de sexo. Quem aqui concorda que atualmente, então essa mulher ela tem um avanço, né? A gente sai e consegue conquistar os nossos direitos sexuais e reprodutivos. Hoje a gente é ativo na economia, né, do país, do mundo, mas parece que para fazer isso, a mulher ela tem que se vestir de uma armadura, de uma roupagem e ir meio que combatendo com o homem, né, disputando o poder. E aí, como eu tô falando dessa energia psíquica, né, desse psiquismo das energias masculinas e femininas, eu trouxe aqui alguns exemplos de polaridades, porque aonde assim tem esse equívoco, né? Porque essas forças não são opostas, né? Elas não é assim, então o melhor é o homem ou o melhor é a mulher. E, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos de polaridades aqui. Se a gente pegar o exemplo da eletricidade, a gente tem o polo negativo e positivo na eletricidade. Quando a gente vai falar da cultura chinesa, né, eles trazem polos de energia, o yin e o yang, né, que é uma energia feminina e masculina. Se a gente for falar dos astros, a gente tem a lua e o sol. Então aí eu até fiquei pensando quando eu estava estudando, imagine se a lua começa a brigar lá com o sol e fala, não, quem é mais importante? Não, sou eu. Não, é você. Ou, por exemplo, o dia e a noite. Imagina,
o dia, né? Psicóloga junguiana viaja, viu, gente? Então, tem uma outra junguiana aqui é a Viviane. Ela, se eu não me engano, acho que ela é junguiana ou é da transpessoal. Então a gente é tudo meio doidinho, né, Vivi? Então imagine se o dia pegasse e falasse assim, bom, eu não vou embora, não vou largar meu turno. Imagine como seria. E aí à noite fizesse greve e falasse, não, eu vou dobrar o turno. Então percebam. Então às vezes a gente ouve, né, uma questão que a gente ouve assim muito... às vezes tem algumas mulheres que trazem umas falas assim, eu sou muito... eu sou mais macho que muito homem. Então, assim, esse conceito, né, essas afirmações, elas engessam. E aí, como quando eu falei, nós, enquanto pessoas formadoras de opiniões, nós, enquanto pessoas que estamos dentro do consultório recebendo pessoas, mulheres que estão subjugadas, mulheres que estão com essa desconexão da alma, desse sentir, da emoção, então a gente tem que, de alguma forma, possibilitar, levar essas mulheres para fazer essa reconexão, né? Por exemplo, quando a gente pega a palavra da religião, né? A tradução dela, a etimologia é religare. Então, acho que essa é a nossa missão, fazer com que essas mulheres se conectem com a sua essência. A Aline aqui está trazendo um depoimento. Hoje à noite não tem luar. Essa música foi feita pensando nisso, exato, né? Não vai ter um choque aí. Então, essa foi uma mensagem que eu quis trazer aqui para vocês, para que a gente possa estar refletindo. E aí, quero que vocês tragam aí, porque hoje vocês ficaram muito quietinhas aí, pouco falaram. O que vocês acham disso que eu falei? Faz sentido? Não faz? Alguém quer trazer alguma contribuição? Enquanto alguém traz alguma contribuição, olha, esse livro aqui, ó, ele entrou na minha vida bem no momento que o meu analista fez essa pergunta. E aí, quando ele fez essa pergunta, na próxima sessão ele falou assim, bom, acho que agora já é hora de você entrar em contato com esse livro, né? Mulheres que correm com os lobos. Então, essa é uma relíquia aqui que eu tenho com muito carinho. Alguém... Total sentido, a Aline tá dizendo aqui. Gratidão por compartilhar seus conhecimentos e a sua história. Obrigado, Aline. Mais alguém? Faz algum sentido isso que eu tô falando? Ficou claro aí? Embora, assim, é um conceito, é uma teoria, a psicologia junguiana, ela é muito complexa. E aí eu tentei trazer da melhor forma para que a gente separasse, né, para que a gente entendesse essa questão justamente de quando eu tô possuída, né? Então, uma outra coisa muito importante, a gente carrega muito ainda em nós, né? A Aline, que tem filhos pequenos, a Andrea, é a nossa obrigação, né? Enquanto os nossos filhos, que a Andissa, que faz um trabalho muito legal né, com mães, com crianças, a nossa função é que a gente possa levar para essas crianças já esse novo modelo, porque se a gente quer ter mundo diferente, então a gente já precisa, além de levar, não é só falar, né? A gente precisa estar com essa conexão, né? Porque o que eu percebo? Eu vejo muitas mulheres que tem até vergonha e medo de chorar na frente dos filhos, né? De falar pro filho assim, a mamãe tá triste, hoje não é um bom dia pra mamãe, né? Ou de crianças verem o pai chorar. Nossa, o pai chorar, então, é uma coisa que tá muito distante.
Então, que nós possamos fazer essa conexão conosco mesmo, que a gente, mostrar os sentimentos não é fraqueza, né? E sim é fortaleza. E que esse jeito feminino de ser, né? Aliás, gente, pensa, né? Se nós fôssemos seres, né? Se a mulher fosse um ser fraco, né? Se a mulher fosse um ser que não tivesse capacidade, né? Ela iria conseguir conceder a vida, ela ia gestar uma outra vida. Então, a gente é poderosa, né? A gente precisa se empoderar dessa alma, porque é só quando a gente tá no eixo, é só quando eu estou inteira, que aí eu não preciso atacar o outro, né? Lembra quando eu falei daqueles namorados? Então, eu já posso olhar para o meu marido e não disputar com ele, né? Porque tem lugar para mim, tem lugar para ele, né? Na vida dos meus filhos, os meus filhos são 50% eu e 50% meu marido. E eles precisam dos dois, né? Eles precisam das duas partes. Uma não sobrepõe a outra. Então, cabe a nós parar com essa história de que um é melhor que o outro, que o movimento feminista é contra. Não tem nada disso, né? As duas partes, né, dentro desse psiquismo formam um casal e a soma das duas partes formam um todo. Então, mais alguém quer contribuir, falar, aproveitando aqui? Como eu falei, eu só tô dando um tempinho aí para alguém trazer mais alguma informação, para que vocês possam estar falando se vocês gostaram desse assunto. E, como eu disse, esse foi um movimento que eu fiz de 4 lives, que antecede ao meu workshop. Semana que vem, dia 31, aqui em Guarulhos, estará acontecendo, então, a segunda turma do workshop, onde a gente vai trabalhar as questões da sexualidade feminina. E até como eu estava falando hoje no consultório com alguns clientes, nesse workshop a gente não vai ficar só falando dessa questão da prática sexual, não é isso. A gente vai falar por exemplo, tem exercícios onde eu proponho, né, o toque, que as pessoas possam se olhar, assim como eu pude falar a minha história, outras pessoas possam falar as suas histórias, e quando todas essas mulheres conectadas e unidas, elas trocam informação, elas se fortalecem, porque a minha história pode ajudar você, a sua história pode me ajudar, e aí a gente fica mais forte e mais empoderada, e é um empoderamento de dentro, não de disputa de poder, como eu já falei várias vezes aqui. Então, para quem não sabe ainda, para quem entrou aqui a primeira vez, como eu falei, eu sou psicóloga e terapeuta sexual e desenvolvo esse trabalho com workshop para um grupo fechado de mulheres. E mais uma coisa que eu quero pedir para vocês, quero agradecer a presença de todo mundo que estava aqui comigo, porque se vocês não entram, isso não tem sentido, porque o sentido é eu levar essa informação para o maior número de pessoas. E se vocês gostaram, né, eu vou deixar essa live salva eu vou deixar no meu canal do YouTube. Então, eu peço a gentileza de que quem gostou e achou que o assunto contribuiu, que vai lá no meu post do Instagram, no perfil, e fala que assistiu a live, que se gostou, se isso é importante, marque alguma colega que você queira que assista isso, vai ficar salvo também por 24 horas, tá bom? Então, eu vou aqui me despedindo, né, deixando aqui o meu sentimento de gratidão por vocês compartilharem e poderem ouvir a minha história. Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Ok? Então, vou me despedindo aqui e deixo aqui a minha gratidão. E se você puder, então vai lá, deixa lá seu comentário no post, tá bom? E a gente se vê, porque tem algumas pessoas que estão aqui que vão participar do workshop, a gente se vê no workshop. E futuramente eu devo voltar e fazer novas lives, e também fala lá nos conteúdos se vocês se interessarem e se desejam novas lives, novos temas. Eu tô sempre aberto pra gente fazer essa troca. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, bom descanso e boa noite. E obrigado! Fui!